teve um problema de saúde. Inclusive eu fui na casa de Pedro Barusco num sábado, até o Ayrton foi comigo, que a gente estava precisando de alguns favores do Pedro Barusco, e ele nos atendeu na casa dele. Fora isso, eu já jantei na casa de Pedro Barusco junto com a dona Luciana, que é a esposa dele. Tá certo. Muito obrigada. Outros têm perguntas? Não? Esclarecimentos do juízo aqui muito rapidamente. O senhor mencionou, só para eu localizar aqui, quando que o senhor começou essa relação de efetuar pagamento de propina, segundo o senhor, a pedido da Galvão Engenharia, ao senhor Pedro Barusco e o senhor Renato Duque, aproximadamente? Foi no segundo... Só o senhor tire, por gentileza, a mão da boca, porque senão prejudica. Desculpa. Foi no segundo semestre de 2008. Isso durou até quando, aproximadamente? O último pagamento que o senhor... O último repasse que o senhor fez? Foi final de... Deixa eu ver... 2013. O senhor também não teve repasses em 2014? Eu tive repasse em 2014, mas são repasses que eu passei alguma coisa que eram meus atrasados e alguma coisa que eu repassei para Glauco, que é o gerente geral da Renest. Certo. Esses repasses que o senhor fez ao senhor Pedro Barusco e ao senhor Renato Duque, sempre eles tiveram relação com obras da Petrobras, contratos da Petrobras? Sempre. E tem alguma relação também com a Sete Brasil, esses contratos? Não, porque sobre a Sete Brasil, quer dizer, já é uma coisa mais longa para falar desse assunto, mas em princípio, praticamente os recebimentos da Galvão foram poucos, né? Eu nesse processo aí, eu não sou muito dessa área, não conheço muito dessa área, mas Pedro Barusco conhece bem. E ninguém ali, nem Duque, nem Pedro Barusco, nem eu, recebemos nada da Galvão referente a Sete Brasil. Nada. Mas esses repasses que o senhor relatou aqui, então mesmo esse até 2014, são relativos à Petrobras, e não à Sete Brasil? A Petrobras. Sete Brasil, nada. O senhor mencionou que o objetivo era criar esse ambiente favorável na empresa? Lá atrás, né? Lá atrás. E isso estava vinculado, esse cálculo do valor da propina estava vinculado a algum valor de contrato, algum valor de aditivo? O senhor tem conhecimento? Como era calculado essa vantagem devida a ser paga aos... Uma das formas de se calcular a propina é quando você pega as bases contratuais, porque tem um valor de referência, né? E também tem um aditivo aprovado. Então, essas são as formas das empresas fazer os cálculos para pagamento de propina, porque alia ao valor do contrato, ao prejuízo, aos juros bancários, aos aditivos. Fazendo esse balanço, a empresa verifica o que se pode pagar para o... Quem negociava a propina? Era o senhor ou era a Galvão Engenharia com o Renato Duque e com o senhor Pedro Barusco? Olha, a Galvão utilizou bastante essa minha amizade. Então, a Galvão passava as taxas, os valores, e eu informava a eles. E havia modificação, havia alguma espécie de negociação do senhor com o senhor Pedro Barusco? Não. Sobre esses valores? Não. A única coisa é o que o Pedro já comentou. Sempre tinha mais ou menos, do que vinha, 70% ia para eles e o restante vinha para mim. Onde para mim, além de alguma coisa ilícita, o que tinha bastante era serviço. Porque no período de Ayrton, que foi praticamente até 2013, 2009, segundo semestre de 2009, 2010, 11, a gente reunia praticamente toda semana. Dessas notas fiscais que o senhor
então mostrou da empresa LFSN contra a Galvão Engenharia, desses valores aqui, o senhor só teria ficado com 30% das notas, dos valores das notas? 30% e tal, mas como eu também aproveitava o que vinha em espécie para mim, às vezes eu utilizava isso para poder honrar esses compromissos aí, que eram assim, dentro desse 30 e 70, mais ou menos, o que ficava comigo e o que eu repassava. Se eles não pagassem essas propinas, os aditivos seriam aprovados? O senhor tem conhecimento? O senhor tem como fazer alguma avaliação quanto a isso? Olha, muita dificuldade, porque a Galvão hoje está com mais de 1 bilhão pendurado aí em aditivos, porque não está conseguindo aprovar os aditivos na Petrobras. E quando aprova, falta recurso para pagamento. Então deve estar numa situação difícil na Petrobras. Os valores que o senhor passava ao Pedro Barusco e ao senhor Renato Duque eram sempre em espécie? Ou o senhor fez também transferências bancárias? Não, sempre em espécie. Sempre em espécie. Como é que o senhor sabe se o Pedro Barusco não embolsava esse dinheiro? O senhor tem certeza que ele repassava isso ao senhor Renato Duque? Até onde eu sei, eles tinham uma conta corrente. Tinha alguns assuntos que o Renato Duque recebia diretamente e outros que o Pedro recebia. E aí, por vezes, fazia reuniões para fazer esse balanço. Não, o senhor participou dessas reuniões? Não, nunca. E essa conta corrente que o senhor está dizendo é uma conta corrente bancária formal ou é uma conta corrente no sentido de uma divisão entre eles? Não, uma conta informal? Informal entre eles. Mas o senhor mencionou, o senhor esteve também diretamente com o senhor Renato Duque? Algumas vezes. Quantas vezes aproximadamente? Até para ser mais claro assim, Vou- quantas vou- vezes vou- está você- discutindo a questão de propina? Vou ser mais claro. Pedro Barusco saiu no início de 2011 da Petrobras. Assumiu em abril de 2011 a diretoria da Sete Brasil, mais ou menos. Assumiu aí o lugar de Pedro Barusco Roberto Gonçalves. E aí o Renato Duque não queria que eu falasse de dinheiro nem na frente, nem com o Roberto Gonçalves. Então ele disse: Chinco, isso você traz para mim. Então eu tive até ele saiu da Petrobras em abril de 2012, então eu dei em parcelas para ele até março de 2011. Março de 2012, desculpa. De meados de 2011 a março de 2012. Porque ele saiu em abril de 2012. Ele saiu em abril de 2012 e o senhor pagou ele até março de 2012? Até março de 2012, direto para ele. Tá. Aí depois voltei a passar para Pedro Barusco, que eles tinham lá a conta corrente deles. Por que pagar o Pedro Barusco se ele já não estava mais no Petrobras? Eram compromissos assumidos, né? Mas alguma vez, por exemplo, esse dinheiro, esse repasse, depois que o Pedro Barusco saiu da empresa, esse repasse era o seu dinheiro, o senhor que estava repassando, ou era ainda da Galvão? Da Galvão. A Galvão passava para mim e eu passava para Pedro Barusco. E alguma vez algum diretor da Galvão, o senhor Ayrton, ou esse Distrust, embora do período anterior, ou o senhor Dário, alguma vez eles falaram assim para o senhor: olha, agora não vou mais pagar porque ele não está mais na empresa? Não, doutor. Porque, veja,
a Galvão tinha grande interesse de pegar contrato na área de sonda, na Sete Brasil. E o doutor Pedro Barusco era diretor da Sete Brasil. Então, como na outra ponta da Petrobras, quando ele esteve, a Galvão estava devendo, então a Galvão continuou honrando. Por conta das pretensões na Sete Brasil. Até porque devia. Dos valores que na fase lá de trás, Destrute me passou, que depois o Herto me passou, né? Então devia. E para o senhor Renato Duque, houve pagamento depois de março de 2012? De mim, não. Aí é o aspecto de conta corrente entre Pedro Barusco e Renato Duque. Quantas vezes o senhor encontrou o senhor Renato Duque para essa entrega de dinheiro em espécie, aproximadamente? Acho que umas 10 vezes, viu, doutor? Quanto aproximadamente o senhor entregava em cada oportunidade? R$100 mil. E isso era tudo em algum lugar pré-determinado ou era algum mesmo lugar ou variava? Quando eu falo 100, às vezes é 100, às vezes 150, quer dizer, né? Eu estou falando 100 e tal. E a primeira vez que eu entreguei foi num restaurante Almari do Hotel Fazano. Foi a primeira vez. Aí depois, como ele ficava ia muito ali. Só um minutinho. Tira o microfone então, por gentileza, porque senão atrapalha a gravação. Como ele ficava muito e gostava de frequentar o restaurante Alouro do Wilson Atlântica, então aí eu passei a encontrar com ele lá. Normalmente o almoço, o jantar. O senhor declarou no seu depoimento lá ao Ministério Público que 1 milhão no período de julho de 2011 a março de 2012 entregue ao senhor Renato Duque. Em parcelas. O total foi aproximadamente isso mesmo? Que eu passei direto para ele, né? Eu para ele. Porque o restante eu passei para o Pedro Barusco. O senhor sabe qual que era a divisão entre o Pedro Barusco e o senhor Renato Duque em matéria de percentual desses valores recebidos? Eu imaginava que fosse meio a meio. Depois, eu vendo o depoimento de Pedro Barusco, eu vi que está lá 40% para o Pedro e 60% para o Renato. O senhor tem conhecimento, tem alguma informação a respeito do que foi feito com esse dinheiro recebido, por exemplo, pelo senhor Renato Duque? Não tenho. Do senhor Pedro Barusco, o senhor tinha informação na época do que ele fazia com esse dinheiro? Não, porque o dinheiro que eu passava para ele, porque ele me falava que ele tinha uma conta corrente com o Renato Duque. Ora o Renato Duque recebia algumas outras propinas, ora recebia esse que a gente passava para ele, pro Pedro. Então eles faziam. Mas o senhor sabe qual que era a destinação disso? Se eles mandavam para conta no exterior ou colocavam em alguma conta no Brasil? O senhor tinha alguma informação nesse sentido? Não, doutor. O senhor declarou no seu termo de delação premiada, consta aqui uma informação que relativamente a Galvão Engenharia, o senhor teria pago cerca de 4.410.000 em parcelas a Pedro Barusco. E 1 milhão para o Renato Duque. Foi esses aproximadamente os valores? Não, isso relativamente... A Galvão. A Galvão e relativamente às notas fiscais. Ah, sei. Notas fiscais. Então tem os outros valores aí em espécie que está aí informado também. Eu não sei se eu entendi, foi muito claro para mim. O senhor Dário Galvão, o senhor teve contato pessoal com ele no período do seu trabalho? Tive contato com ele. Ele tinha conhecimento? Eu tinha, inclusive, relações de amizade com ele. Ele tinha conhecimento da natureza dos seus serviços prestados à Petrobras? Totalmente. Ele tinha conhecimento desse pagamento da propina? Tinha. O senhor chegou a conversar com ele sobre esse assunto?
Em 2000 e... Nos últimos anos, não sei precisamente, 2013, 2014, porque eu falava com o Herto disse, Chinco, pagamento é com o Dario Galvão. Aí ele define, decide e passa para o Biratã Queiroz. Então teve a oportunidade que eu procurei o Dario. Falei, Dario, eu precisava acertar os amigos lá. Então teve realmente contato direto? Tive contato direto com o Dario. E o senhor depois mencionou aqui o do senhor Eduardo Galvão, não? Outra coisa, o contato com o Dario Galvão sobre isso era pouco. Foi finalmente, porque o Ayrton não estava mais conseguindo me responder nada. Eu não conseguia dar nenhuma posição a ninguém. A Pedro, por exemplo, não conseguia dar nenhuma posição. Tá. Em relação ao senhor Eduardo Galvão, o senhor disse que não teve nenhum contato dessa natureza? Nenhum contato. Nenhum contato. E quando o senhor Ayrton lhe solicitava esses repasses, ele, não sei se o senhor tem conhecimento disso, ele agia por conta dele ou ele se reportava de que ele estava seguindo ordens dentro da Galvão Engenharia? Não, na Galvão ninguém faz por conta própria. Se tem algum direito a acertar daquilo que foi combinado, é primeiro feito um alinhamento com Dario Galvão para depois dar uma posição. O senhor Dario Galvão que seria que daria a última palavra, então, nesse tema? Ou seria alguma outra pessoa? Sob aspecto de pagamento de propina? É Dario Galvão. O que ocorria é que até 2012 e depois de 2012, até 2012, quando conversava com o Ayrton se alinhava com o Dario Galvão e depois o próprio Ayrton falava com o Biratã Queiroz. Já nos últimos anos, falava com o Ayrton falava com o Dario, e quando o Dario decidia, então o Biratã Queiroz me ligava. Esses pagamentos que foram feitos em 2014, depois que a investigação dessa Operação Lava Jato ganhou uma certa notoriedade, da prisão do senhor Paulo Roberto Costa, inclusive, não houve nenhum receio em continuar efetuando esse pagamento de propina? Doutor, eu diria o seguinte, nós mesmos, até que deu a operação em novembro, a gente nós ali não tínhamos essa preocupação. Nós quem? Desculpe. O próprio Ayrton, eu não estava sabendo, setembro aí, não estava sabendo da profundidade que isso pudesse chegar a Galvão. Mas não houve nenhum... Só que em 2014, no primeiro semestre, a necessidade da empresa era tão grande em aprovar aditivos na Petrobras, principalmente lá no Reneste. Então, no primeiro semestre, ainda teve liberação de pagamentos para que eu pudesse passar a Glauco, que era o gerente geral da Reneste. Certo. Então, eram essas indagações do juízo. Uma pergunta só que me surgiu, eu juro que é bem simples. No microfone, doutora, então breve. Eu só queria saber se a Galvão ficou devendo dinheiro para o senhor. O senhor considera em crédito com a Galvão? O senhor considera que o senhor tem algum crédito com a Galvão? Da mesma forma que a Galvão ficou devendo para Pedro Barusco, a Galvão também ficou devendo para mim. Qual é o valor que o senhor se considera credor da Galvão? É que nos últimos tempos, o Ayrton é a pessoa que me atualizava
e me trazia os valores devidos por ele antes combinado comigo. Mas nos últimos tempos, tal, eu diria o seguinte, era um valor importante. Era um valor importante. Só que falar precisamente tal, porque nos últimos tempos... Aqui a gente está falando de contrato de bilhão, propina de milhões. Então, só para a gente ter uma escala de valores, o senhor está falando uma coisa importante, qual coisa importante para mim, para o juízo, para o senhor, talvez não. O senhor tem uma seja estimativa do valor? 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões? Que não teria sido repassado ao senhor? E que seria, vamos dizer, devido, entre aspas? O Pedro Barus comentou, no caso dele, era 6 a 8 milhões. Seu Chico, eu queria saber para o senhor. O Pedro Barus, 6 a 8. E para o senhor? Então, se para casa vai 70%, para Chico, então, deveria vir 30%. 2 milhões e 400. É isso que o senhor está dizendo. O senhor está falando esse montante entre 2 milhões e 3 milhões de reais. É só fazer tal. Para mim, 30%. O Pedro comentou para ele 8 milhões. Aproveitando, então, alguma última pergunta do juízo. Em algum momento nessa relação que o senhor teve de 2008 a 2014, alguém na Galvão Engenharia chegou para o senhor e falou: não vamos pagar mais propina para esses empregados da Petrobras? O senhor precisa responder. Não, desculpa, juiz. Em nenhum momento a Galvão, Ayrton ou Dario, alguém disse isso para mim. Em nenhum momento. Em nenhum momento algum deles pensou ou cogitou, falou para o senhor: não vamos aceitar mais as exigências desses empregados da Petrobras, vamos chamar a polícia, avisar a polícia, ou avisar órgãos de controle, ou tomar alguma iniciativa para coibir, vamos dizer, a necessidade desse pagamento de propina? Em nenhum momento. Eu gostaria até de acrescentar, até porque a Galvão estava com um contrato importante na Sete Brasil, um contrato de 12 bilhões de dólares, consorciada a uma empresa Odfjell da Noruega, né? Então, e o Pedro Barusco era conhecedor dessa área toda. Então, Pedro, antes da Operação Lava Jato, Pedro era uma pessoa muito importante nessa área, não no Brasil, no mundo inteiro. Certo. Excelência, em que pese as alegações, Excelência, com licença, em que pese todas essas alegações já feitas por Vossa Excelência e decisões, nós estamos nos alongando aqui por mais de 2 horas com relação a fatos que realmente nada dizem respeito a esses autos. Bom parte do alongamento foi decorrente das perguntas da doutora, sim, que referência de duvidosa pertinência. Referência à colaboração premiada. Mas, enfim, nós não estamos sequer a falar aqui da Secretaria de Abastecimento, que é o objeto da presente ação penal, Excelência. Tá bom, doutora. Eu vou interromper aqui na minha última pergunta, mas obrigado pela preocupação, pela audiência se alongar muito.